8-0, Flávio. Quando eu vim para narrar o jogo, eu confesso que eu não esperava tantos gols assim. Vitória do Flamengo seria um resultado normal, mas 8-0 a gente nunca espera no Campeonato Brasileiro da Série A um placar desse tamanho, Flávio. Vou ser até repetitivo, nada contra o Vitória, mas é bom ver um time brasileiro jogando o futebol brasileiro e fazendo o que o Flamengo faz. Essas coisas de um time explodir, ela acontece meio que por acaso. Para mim, pode ser que algum jogo que eu não tenha visto do Flamengo, para mim a explosão do Flamengo acontece no jogo contra o Inter. No meio de semana, quando ele dá um passeio no Inter, mesmo jogando no Rio Grande do Sul, e a partir daí o Flamengo muda de patamar. O que ele está jogando é um negócio de maluco. Então quando ele pegar time da parte de baixo da tabela, a chance de tomar uma goleada enorme é muito grande. E quando pegar time da parte de cima da tabela, a chance de ganhar com facilidade também é muito grande. Vai perder algum jogo? Talvez, mas isso vai ser aquela coisa muito ocasional. O Santos do Pelé de vez em quando perdia também. Tomava até goleada. Eu não estou comparando esse time com o time do Santos do Pelé, porque é impossível comparar. Mas eu quero dizer que é time acima da média, time fora do padrão. E eles acontecem por acaso. Então a história do não vou jogar o Saúl de segundo volante, não, dúvida, Everton Araújo ou Saúl. Aí ele mete o Saúl e acontece o que aconteceu. E aí gera um encaixe que é meio ocasional, né? É por acaso, acontece. E parece que aconteceu com o Flamengo. E você citou uma coisa que, a partir da entrada do Saúl, eu acrescentaria domingo. Não sei se você viu o jogo do Campeonato Brasileiro, 3-1 Flamengo do Beira-Rio. Ok, o Inter jogou com um time alternativo, né? Colocou titulares no segundo tempo, mas com poucos titulares no começo do jogo. Mas ali já foi um domínio completo e um jogo assim, com o Flamengo dominando completamente o Internacional pelo Campeonato Brasileiro no domingo, que foi o primeiro jogo, o segundo jogo, né, entre Flamengo e Internacional. Depois, na quarta-feira, você tem razão, de novo, o Flamengo dominou completamente. Eu vi na quarta, não vi esse jogo, estava fazendo outro jogo, mas realmente é uma coisa que, né, vai acontecendo. Domingo o Flamengo dominou completamente, mas assim, tinha a desculpa do Inter não estar com o time inteiro, né? É assim, o que os caras falam é o seguinte, né, os experts de futebol dizem o seguinte: grandes times são montados aos poucos. Times extra-série acontecem e é muito rápido. É assim, meio que, por acaso acontece. Parece, eu espero que sim, a gente esteja vendo a explosão de um outro grande time histórico. E mais, time histórico tem que fazer muitos gols, tem que dar goleada. E a gente está vendo o Flamengo ver isso. São apenas 3 jogos, ia dizer que são só 2. Mas eu estou empolgado de ver o jogo do meio de semana e agora esse jogo do Flamengo. Ele está deitando, de novo. O Inter não teve culpa nenhuma e o Vitória também não. De repente o próximo adversário do Flamengo, que é o Grêmio, provavelmente vai tomar o totó também. É isso que eu digo. Então é um time diferente, aquele time que você para ver. Tomara que eu não esteja precipitado e tomara que eu não me decepcione. Mas a visão que eu tenho desse time é que a gente vai ver um time que nós vamos contar a história lá na frente. Uma aula de futebol do Flamengo, um resultado histórico, maior goleada dos pontos corridos, 8-0, e foi um Flamengo que jogou bola os 90 minutos, não se abdicou da partida em nenhum momento, respeitando o Vitória, claro, mas em todos os lances, em todas as jogadas, indo para marcar gols, para fazer gols, que é o objetivo do futebol, Flávio. Pedro tá levando a bola, né? 3 gols, leva a bola para casa. E poderia ter sido 4, se tivesse marcado o pênalti, né? O Flamengo, esse é o ponto legal. Ele não parou de jogar. O mais importante é isso, não se acomodou. E o time sai, você não vê o time extenuado. É o que eu falei, esse tipo de jogo, quando há aproximação, quando há opção de passe curto e rápido, ele é um jogo que não cansa o time, cansa o adversário. O time do Vitória, além de estar combalido psicologicamente, está combalido fisicamente, porque, né? E aí você tem um espetáculo todo. Vamos supor que esse jogo fosse 3-0 pro Flamengo. Amanhã ninguém ia lembrar, né? Depois de amanhã, então, nossa senhora, 8-0, nós vamos lembrar daqui a 300 anos. Tanto é que vocês levantaram aí os 7-0, né, que tínhamos até então, como as maiores goleadas do período do mata-mata. Vai do pontos corridos. E é assim mesmo, passa para a história. Grandes times, eles têm que fazer grandes placares para que a coisa possa fluir, para que a coisa possa ficar marcada como a história do futebol e a história das grandes equipes. E esse time está com uma cara muito boa. Algumas coisas que caem por terra. Pedro e Arrascaeta podem jogar juntos, né? Os volantes que tem que jogar são Saúl e Jorginho. 2 volantes técnicos. Como o Vampeta sempre fala, jogador ruim pode jogar junto, jogador bom não pode. 2 volantes com uma técnica refinada. E mais um meia com técnica refinada. Nós estamos fazendo um futebol
de dribles. O Samuel Lino, o Plata, o próprio Pedro deu um elástico na hora do último gol. Não, nós estamos trazendo de volta o futebol brasileiro para o futebol brasileiro. Coisa que está esquecida. Coisa que você vai para um programa e você fala do hábito, você fala do VAR, você fala do jogador que está fingindo, né? E agora você fala de futebol. Deitou, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Tomara que eu não esteja empolgado demais e esse Flamengo seja aquilo que parece que vai ser. Ou seja, mais um time histórico para o nosso futebol. E claro que vai ter muita gente querendo desmerecer esse resultado do Flamengo por ser o Vitória, mas tem um dado aqui importante do Vitória neste Campeonato Brasileiro. O Vitória não tinha sofrido mais de 2 gols em nenhum jogo deste Campeonato Brasileiro. E o Flamengo marcou 8. Então, claro, o adversário luta contra o rebaixamento, mas é um adversário que até então, antes desse jogo, não tinha sofrido mais de 2 gols em nenhum jogo do Campeonato Brasileiro. Tem esse detalhe pro Vitória, que mesmo brigando contra o rebaixamento, tem o Carille como técnico, neste momento, que é um técnico que é conhecido por montar bons sistemas de defesa, de conseguir, em alguns momentos, neutralizar adversários que jogam o melhor futebol, que tem, digamos assim, mais elenco, mais qualidade técnica, mas hoje nem isso foi possível, porque o Flamengo realmente deu uma aula de futebol. José Manuel de Barros, Flamengo 8, Vitória 0. E foi um jogo de respeito dos dois lados. O Flamengo fez 8-0, desde o primeiro minuto foi pra cima. Os dribles foram em direção ao gol, geralmente na grande área ou na entrada da área. Não teve drible na defesa, não teve drible ali no meio campo, não. Os dribles foram na área. Não teve jogadinha de caneta, balãozinho, nada que não fosse na área para fazer o gol. O Pedro, por exemplo, dominando na área, driblando o zagueiro e batendo pro gol. Não tivemos nenhuma gracinha do Flamengo. Fez 8-0, isso você não vai encontrar nenhum lance de brincadeirinha, de desmerecer, né? Num dos gols do Flamengo, no do Luiz Araújo, né? Foi uma caneta espetacular do Samuel Lino, mas ele arrancou em direção ao gol, fez a finta na área e rolou no meio para o Samuel Lino fazer o gol. Então justifica. Drible do Pedro também, num dos gols dele, fintou o zagueiro na área ali. 2 vezes ele fez isso, né? Fintando o zagueiro na grande área, driblando num curto espaço, né? Não é nem tanto a característica do Pedro, mas ele mostra que não é o pivôzão só que todo mundo acha, né? É um jogador de habilidade. Então, esse respeito não faltou por parte do Flamengo e não teve um pontapé do Vitória. Foi um jogo de poucas faltas, cara. Se você procurar aqui os números, há um número muito baixo de faltas. Não teve um pontapé. O Vitória não apelou. Não foi um jogo de cartões amarelos para um monte de gente. Difícil achar, né, Zé? Os caras. Dar pontapé. Não teve nenhum cartão amarelo. Mas se quisesse, podia começar a apelar. Né? Podia. E alguém vai dizer hoje ou amanhã, também o Vitória devia chegar mais, devia dar uns pontapés, né? Facilitou pro Flamengo, mas não é, cara. Tentou jogar o Vitória que não deu, porque o Flamengo fez uma partida primorosa. O Flamengo fez um baita jogo. O Flamengo, assim, ele encontrou um equilíbrio para colocar Jorginho e Saul, 2 jogadores extremamente técnicos no meio-campo. E com a Arrascaeta, que não é aquele jogador marcador e tal, porque ele armou um esquema com Plata, por exemplo, e quando saiu Plata entre o Luiz Araújo, que são muito táticos, sabem fazer a leitura do jogo e ajudam muito na marcação, compõem o sistema defensivo do Flamengo. E do outro lado o Samuel Lino, que no Atlético ultimamente jogava até de ala esquerda, ou seja, ele aprendeu essa tática lá, ele fala isso, né? E é um jogador que ajuda demais também na marcação. E o Pedro, que lá atrás não podia jogar com a Arrascaeta, porque não participava do esquema de marcação, foi cobrado, inclusive numa entrevista coletiva pelo Felipe Luiz, que cobrou uma melhor participação dele nos treinamentos, né? Mais entrega nos treinamentos e também participação na marcação. E você vê um Pedro hoje que tem mobilidade, um Pedro que ajuda a marcar a saída de bola, ou seja, participa desse esquema tático, dessa marcação do Flamengo como um todo. O Felipe Luiz encontrou esse time titular. É claro que
sem datas, agora vai ser um descanso essa semana, talvez o último que ele tenha até a última rodada do Campeonato Brasileiro, né, na equipe do Flamengo. E assim, eu ainda acho que o Emerson Royal precisa melhorar, ganhar ritmo de jogo. Carrascal entrou e mostrou que está bem fora ainda, né? Tentou vários passes, acertou alguns, mas errou muitos ainda. Por outro lado, o De La Cruz entrou bem, né? De La Cruz entrou bem no jogo, me parece entrando, e é um jogador de muita valia, porque Jorginho e Saul não vai dar para jogar quarta e domingo todo jogo, não. Então vai precisar do De La Cruz, assim, porque é claro que Alan e Everton Araújo não têm o mesmo nível, de jeito nenhum. Mas assim, com Carrascal ali no meio campo, eventualmente, assim, na hora que ele tiver em forma, na hora que ele tiver num ritmo bom, né, e o De La Cruz, que me parece recuperado, aí sim, dá para substituir, né, o Saul, por exemplo, dá para o Flamengo ter aí Luiz Araújo de Prata, beleza, ali na direita, Pedro e Bruno Henrique ali no ataque, esquece Juninho, né, mas assim, os dois são dois artilheiros, e assim, o Flamengo ganhou, né, nessa parada, nessa data aí, um baita centroavante, né? Contratou um tal de Pedro, que voltou a fazer gol e tá jogando demais, né? O Flamengo tava aí desesperado atrás de um centroavante, porque o Pedro esse ano não tava jogando. Cara, foi uma baita contratação esse tal de Pedro aí, tá arrebentando, Guilherme. Pois é, vamos falar muito de Arrascaeta, de Pedro, dessa dupla Saul e Jorginho, tem muito assunto pra a gente comentar aqui no pós-jogo da Jovem Pan. E um outro detalhe que engrandece ainda mais esse resultado é que a última vez que o Flamengo havia vencido por 8 gols de diferença no Campeonato Brasileiro foi em 1981, quando fez 8-0 no Fortaleza. Então, a última vitória do Flamengo por 8 gols de diferença no Campeonato Brasileiro em 1981, 8-0 no Fortaleza, o que também mostra que não é, como parece óbvio, mas para algumas pessoas que vão tentar ali diminuir esse placar, mesmo com adversários fracos, porque todo o Campeonato Brasileiro tem adversários que, como o Sport, por exemplo, com 10 rodadas você já sabe, esse vai cair. E mesmo assim é difícil aplicar goleadas como essa, não é fácil, não é todo ano que sai uma goleada desse jeito. Flávio Prado, agora pra gente, claro, comparar os líderes do Campeonato Brasileiro, o Flamengo líder e o Palmeiras vice-líder, em pontuação eles estão perto, e o Palmeiras ainda com jogo a menos em relação ao Flamengo. O Flamengo tem, nesse momento, 20 jogos, o Palmeiras tem 19. Pelos pontos perdidos, o Flamengo vencendo todos os seus jogos, inclusive o atrasado, e o Palmeiras também, né, os seus jogos atrasados, o Palmeiras ficaria a 1 ponto do Flamengo. Só que na pontuação, de fato, estão próximos, mas no futebol existe, neste momento, um abismo muito grande entre Flamengo e Palmeiras. Concorda, Flávio? Bom, e frise-se que o Palmeiras hoje jogou bem, ganhou com tranquilidade do Sport. Antes que alguém diga o Sport, mas o Palmeiras estava se enroscando. Com todo mundo em casa, estava tendo muita dificuldade para ganhar. Hoje jogou bem, jogou com muita tranquilidade, ganhou o jogo com tranquilidade. Mas realmente, esse time que está pintando no Flamengo é muito difícil de ser batido por alguém, inclusive pelo Palmeiras, que veria com uma segunda força, mas bem atrás. Nós estamos falando em tese naquilo que a gente está vendo nos últimos 3 jogos do Flamengo, né? De repente, pode ser um momento apenas, sabe? Aquela coisa do um tufão que passou e desaparece. Acho difícil. Me parece que o time acertou aquela coisa do time especial que aparece de repente. Tá com essa cara aí. E aí fica difícil para o Palmeiras e para qualquer um encarar. Até porque o Palmeiras não faz um grande ano. O Palmeiras tem mantido uma regularidade pelo alto nível dos jogadores, pela maneira como o clube é estruturado, mas não tem feito um futebol de alto nível. O Flamengo, ao contrário, tem jogado muita bola. Então, em tese, a diferença é de bem mais do que 1 ponto, se você olhar o que um está jogando e o que o outro está jogando. José Manuel de Barros. Existe, inegavelmente e visivelmente, essa diferença de futebol, de bola jogada entre Flamengo e Palmeiras. E já tinha, na verdade, essa diferença, só que o Flamengo, mesmo jogando melhor e muitas vezes, não conseguia ter efetividade, não conseguia marcar gols, criava, batia na trave, o goleiro pegava, não conseguia concluir bem em gol. E nos últimos jogos isso tem melhorado.
nas últimas partidas, isso tem... Teve um debate, o Mauro César até falava muito disso, que o Flamengo tinha um número de gols alto e assim, um saldo bom de gols, mas muito em cima da goleada sobre o Fortaleza por 5-0, do Juventude, acho que foi na 4ª rodada, por 6-0, e até com 4-0 no Corinthians, né? Mas assim, ultimamente o Flamengo estava ganhando muitos jogos pela vantagem mínima. É ruim, não é? Mas assim, criava muito o time do Felipe Luiz, é isso que todo mundo falava, né? Olha, cria muito, mas está sendo pouco efetivo. O Flamengo está criando muitas oportunidades de gol, mas domina o jogo, às vezes até cria muitas oportunidades, mas está faltando efetividade, colocar a bola na rede. Isso de fato aconteceu em muitos jogos. Mas nas últimas partidas, hoje 8-0, você quer tirar esse jogo, mas você vai contra o Inter. 2 gols de diferença na Copa Libertadores lá no Beira-Rio, não é pouco, né? 3-1 pelo Campeonato Brasileiro no mesmo Inter, também no Beira-Rio, não é pouco, né? Teve 1-0 ali, aí entrou naquela, né? De faltou efetividade, porque o Flamengo jogou para vencer por um placar maior, né? E venceu aquele jogo por 1-0, deixou até a vaga em aberto, poderia ter feito mais, encaminhar a classificação no jogo do Maracanã. Nas últimas partidas, me parece que o Flamengo... e aí a gente pode puxar, é a volta do Pedro no bom nível dele? É o Pedro que voltou a jogar o que sabe e tá metendo gol? A entrada do Saúl no meio campo, é aquele toque que faltava. Às vezes um jogador faz toda a diferença, né? Ele é muito inteligente taticamente, né? O Jorginho já né? Inteligentíssimo taticamente. Aí entra o Saúl, outro jogador muito inteligente. E já tem jogadores muito táticos ali, né? Na direita o Plata, o Luiz Araújo é um jogador de um aproveitamento espetacular na assistência, quando a coisa tá difícil de tirar ali, arrumar um gol batendo de fora da área. Aí aparece esse tal de Samuel Lino, que jogador, hein? Espetacular, né? Que o Flamengo foi buscar, foi uma grande contratação mesmo. Quer dizer, o momento do Flamengo é espetacular. Parece que passou essa fase, né? Da falta de efetividade. O Flamengo continua jogando muito, melhor agora, ainda numa fase, talvez a melhor fase dele no ano, né? E está conseguindo colocar a bola na rede, né? Com o Pedro, com o Saúl, enfim, com o Samuel Lino, o Flamengo está encontrando o caminho do gol. E o Samuel Lino, acho que ficou nervoso porque ele queria ir para a seleção, não foi, né? Ancelotti não chamou e falou, deixa eu mostrar aqui no Maracanã que ele poderia ter me chamado, que eu daria conta. Já descontou, né? Já descontou ali no Vitória. Realmente é uma grande atuação do Samuel Lino, como todo, né? O elenco do Flamengo na noite desta segunda-feira. E a título de informação, o Flamengo acaba de soltar aquela nota que eu havia falado, criticando a mudança no calendário do futebol brasileiro. O Flamengo acaba de divulgar essa nota, uma nota extensa, mas eu vou ler aqui parte dela. Já tem a palavra do Felipe Luiz também, hein? Já a palavra do técnico Felipe Luiz depois desse 8-0. Em resumo do que o Flamengo disse nessa nota, eu vou ler aqui, abre aspas. A decisão que antecipa rodadas e encurta o período de disputa impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens em intervalo reduzido, em alguns casos desrespeitando inclusive o prazo mínimo de 66 horas entre partidas, especialmente após datas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Tal cenário compromete o planejamento esportivo da temporada e, sobretudo, a saúde dos atletas. Parte, então, dessa nota do Flamengo sobre o acontecimento. Deixa eu até pegar um outro trecho aqui. O Flamengo segue na nota. A medida ainda favorece indiretamente clubes que não participam da atual edição da Copa Libertadores da América, criando um desequilíbrio esportivo inadmissível em um torneio que deveria prezar pela isonomia entre seus competidores. Mais um trecho aí que o Flamengo bate na CBF. E aí, completando aqui, chama a atenção ainda o fato de a CBF sistematicamente negar pedidos pontuais de ajuste de tabela sob a alegação de interesses televisivos, mas, contraditoriamente, impor de forma unilateral
a antecipação de tantas rodadas sem levar em consideração a opinião de um clube diretamente envolvido na disputa da Libertadores. Diante do exposto, o clube cobra da CBF, em especial seu presidente Samir Chaldie, que reconsidere a decisão a fim de preservar a credibilidade de um dos maiores torneios do futebol mundial. Fecha aspas. Então tá aí, Flávio, Zé, Flamengo criticando essa decisão da CBF de mudar o calendário, e no final a nota do Flamengo, né, diz que pede que o presidente Samir Chaldie reconsidere a decisão. O Flamengo fazendo esse pedido nessa nota, além de duras críticas. Flávio. Não vai reconsiderar, o Flamengo tem as suas razões, mudar a regra do jogo no meio do jogo é complicado. Foi um momento onde o Chaldie pega um campeonato mal feito já pela gestão anterior, e ele apareceu a oportunidade dele dar uma ajeitada no calendário, ele fez isso, mas de fato, em tese, o Flamengo será prejudicado, o Palmeiras também e o São Paulo também. Por outro lado, é muito provável que o Flamengo, continuando desse jeito, seja o campeão da Libertadores. E aí ele teria que disputar dia 10 de dezembro o primeiro jogo do Intercontinental. E o Campeonato Brasileiro estaria no meio, estaria na sua fase final, só que terminaria no dia 21 de dezembro. Ou seja, o que foi feito foi evitar que o campeonato passe para 2026. Era uma bagunça que já estava feita. Mas não dá para você tirar a razão do Flamengo com relação à reclamação que está posta, porque ele é o último a ter alguma coisa com isso. Mas o mais importante, os clubes que se acertem e façam sua liga. A CBF, ela está com isso para ela como uma mala pesada e ela está querendo se livrar. E os clubes que tentem se ajeitar e finalmente fazer uma liga. Tomem vergonha na cara. José Manuel de Barros. Flamengo emitindo essa nota oficial criticando duramente a CBF por mudar o calendário do futebol brasileiro. O Flamengo cita também que outros clubes que não estão na Libertadores serão beneficiados indiretamente com essa decisão, e no final pede para reconsiderar, pede para que a CBF reconsidere essa decisão, e no meio disso tudo ainda fala que alguns pedidos pontuais do Flamengo e de outros clubes não são aceitos, e aí de forma unilateral a CBF vai lá e altera toda a jogada, né? O cronograma do futebol. E o que o Flávio citou é verdade, né? É mudar com o campeonato, né? Com a bola rolando. O Flamengo tem sua razão, só que é um problema que ia estourar. E aí a CBF olhou para o próprio umbigo e resolveu o seu problema, mas acaba prejudicando os outros clubes. Então, o presidente da CBF, o que ele quer? Ele quer resolver a questão do calendário, que aí justiça seja feita, não é desse presidente, né? Não é esse presidente que causou esse problema. A partir do ano que vem, aí vai para conta dele. E ele está tentando resolver isso, né? Não deixar nada desse ano para o ano que vem, que vai ter Copa do Mundo, que de novo vai faltar data. Vai faltar data. Ele está anunciando aí que talvez diminua as datas nos campeonatos estaduais para tentar encaixar o calendário do futebol brasileiro. No ano seguinte também tem Copa do Mundo de futebol feminino, tem Copa do Mundo masculino, depois tem feminino. Vai continuar faltando datas. Esse ano ele está buscando solução. Aí levantou os braços para o céu quando o Flamengo ficou fora. Vai misturar masculino com feminino, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, num ano, é porque o Campeonato Mundial Feminino, não em 27, será no Brasil. Sim. E os estádios vão ser utilizados. Então, por exemplo, os estádios, você sabe que FIFA é o seguinte, ela pega... Mas eles não... reserva o estádio e vai ser nos grandes estádios, dos grandes clubes brasileiros. Mas eles não pretendem parar o Campeonato Brasileiro masculino? Vai parar. Vai parar, sim. Vai parar o Campeonato Brasileiro, até porque não vai ter estádio. As equipes vão ceder os estádios para a FIFA. Os grandes estádios do futebol brasileiro serão cedidos para essa Copa do Mundo. Então, de novo, teremos... Aí é complicado. Aí eles não vão acertar nunca. Então, o calendário vai ser igual do ano que vem. Outra coisa é outra coisa. Igual desse ano, igual do ano que vem. Então, tem que diminuir data. Então, há estudos. Diminuir datas na Copa do Brasil. Existe uma possibilidade. Diminuir datas até
participação do brasileiro ali na pré-Libertadores, enfim, a ideia aí, né? Para ano que vem não dá mais para o outro, quem sabe, né? Ano que vem já tá, os clubes já estão jogando, enfim, de diminuir para aumentar a classificação direta para 5, mas aí sem brasileiro na pré-Libertadores da América. Essa coisa toda aí. Então, o presidente já vai. Agora, esse ano é mais complicado. Como é que vai resolver? Então, quando o Flamengo foi eliminado ali na Copa do Brasil, São Paulo caiu também na Copa do Brasil, Palmeiras caiu na Copa do Brasil. Ele falou, bom, os brasileiros que estão na Libertadores estão fora. E encontrou essa solução que prejudica o Flamengo. Prejudica, sim, o Flamengo. O Flamengo, quando reclama, ele tem a razão dele, porque para você mexer no calendário, numa coisa já pré-definida, você precisa ter a anuência de todo mundo. E assim, o Flamengo se posicionou contra, Palmeiras foi a favor, São Paulo foi a favor, então a CBF foi pela maioria. E deu uma banana pro Flamengo, então o Flamengo tá reclamando, tá esperneando e com razão, mas não vai adiantar nada. Porque a CBF não vê outro jeito, né? E parece que não há mesmo uma outra solução. Não tem outro jeito a não ser você você torcer contra um brasileiro ser campeão da Libertadores, né? Para que ninguém tenha que disputar a Copa Intercontinental, o Mundial lá de final de ano. Porque se tiver, como é que vai fazer? Tem que parar o Campeonato Brasileiro, porque datas da FIFA se sobrepõem às datas nacionais, da CBF, por exemplo. Então, aí, o Campeonato Brasileiro não terminaria esse ano. Ficaria só para terminar no ano que vem, se um brasileiro fosse campeão da Copa Libertadores da América. Então, evita isso. Mas tem um outro problema que vai ter que ser resolvido, e que talvez a CBF só consiga resolver, colocando times brasileiros para jogarem na data FIFA, né? E aí, com tantos convocados, como o Flamengo, por exemplo, teve só um para a seleção brasileira hoje, mas assim, o Uruguai deve convocar todo mundo, todos os uruguaios. O Plata deve ir lá pro Equador, o Carrascal para a Colômbia. Assim, o Palmeiras tem lá os seus convocados também, né? Enfim, aí como é que vai pagar os jogos atrasados, né? O Flamengo até pode, na volta da Copa do Brasil, pagar o jogo que tem com a Juventude. Mas o Palmeiras, por exemplo, tem 2 jogos atrasados. Não vai ter descanso para ninguém. Então o Flamengo tem direito a reclamar, tem razão na reclamação, mas o que a CBF pode fazer? Nada. Não tem o que fazer. Está tentando consertar um calendário que é todo errado. O calendário do futebol brasileiro é errado, não precisa ser organizado há muitos anos, há muito tempo, e não é. Né? A CBF não se preocupa com isso, promete que vai se preocupar a partir do ano que vem. Vamos ver, né? Senão vamos repetir essa discussão toda no ano que vem também.